A gente vai agora para Brasília, onde está acontecendo o CNN Talks, quando as regras mudam. Esse é o tema desse encontro que está acontecendo, reunindo representantes dos 3 poderes em Brasília, especialistas, lideranças do setor produtivo, todos eles debatendo uma coisa fundamental, gente, para o crescimento da economia. Mudanças regulatórias, decisões institucionais, tudo isso afeta a segurança jurídica do país, a previsibilidade e o ambiente de investimentos no Brasil. A gente vai com a nossa repórter Carol Rosito, que fala direto do CNN Talks em Brasília. Carol, bem-vinda. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. Mais uma edição do CNN Talks, começando em instantes, viu? Aqui em Brasília, no Centro Internacional de Eventos, na capital federal, dessa vez para tratar exatamente sobre esses gargalos, né? Como decisões públicas tomadas muitas vezes de maneira imediata para tentar solucionar gargalos em relação à infraestrutura, energia, também infraestrutura, né? Energia, como eu falei, logística era a palavra exatamente, acabam sendo atrapalhados por conta dos planejamentos que eram pensados a longo prazo e são tomados a curto prazo. Então, exatamente, o debate é para debater, para discutir quais seriam esses caminhos, né, imediatos que os setores privado e público poderiam tomar para tentar solucionar esse tipo de problema. A gente vai acompanhar a presença de autoridades como o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, também o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, entre outros representantes e autoridades do setor privado também. Nos painéis, Thaís, que a gente vai destacar aqui rapidamente, que a gente vai acompanhar logo mais, um dos painéis trata exatamente sobre as regras para a participação de empresas no leilão Tecon 10, né, do mega terminal de contêineres do Porto de Santos, um impasse aí que já trouxe pelo menos 9 vezes o adiamento desse leilão. E um outro tema também bastante importante é o que trata sobre aquela taxação, a tributação de 12% sobre as exportações de petróleo bruto. A gente tem aí várias opiniões, lados em relação a isso. De um lado, o próprio governo mantendo essa tributação sob a justificativa de proteger o mercado interno, enquanto setores como óleo e gás afirmando que seriam medidas basicamente com um viés ali arrecadatório. Exatamente para a gente entender um pouco melhor sobre esse cenário, não só sobre o mérito da taxação, mas também o impacto disso no investimento aqui no Brasil. A gente conversa agora com o Chicão Bulhões, presidente da BARLA, o Instituto Brasileiro de Ambiente Regulatório e Liberdade. Chicão, boa noite. Obrigado, presidente, por nos receber. Eu queria entender, então, um pouquinho sobre esse argumento do governo em relação à taxação, à tributação de 12% sobre o petróleo bruto. É uma medida que já está sendo prorrogada, né, algumas vezes, então, eu queria entender, esse argumento segue válido e quais seriam, então, as alternativas para o próprio setor, para os setores, em relação a essa possibilidade de criar essa proteção interna sem a necessidade de um imposto. Boa noite. Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Explicar rapidamente o que é um instituto, por que a gente foi criado. É justamente para discutir essas regras que são bem invisíveis no Brasil, mas que todo empreendedor, todo empresário, todo aquele que está gerando renda, gerando emprego, sabe e já viveu, que é a instabilidade das regras do jogo. É você ter clareza de quais são as regras para você realmente fazer o seu investimento. Quer dizer, esse investimento vale a pena, não vale? Abrir esse negócio vale a pena? Isso serve para um pequeno restaurante, para uma farmácia ou para uma grande petroleira. E nesse primeiro tema, até vindo desse setor que eu trabalhei recentemente, que é o setor de óleo e gás, chamou muita atenção a forma como medidas provisórias são usadas. Eu acho que esse instituto foi distorcido ao longo do tempo. Uma medida provisória, o Poder Executivo pode editar, literalmente do dia para a noite, ele pode fazer, e ele acaba se beneficiando de um tempo de espera para que o Congresso Nacional possa julgar, apreciar essa regra que foi criada, que pode ser até de 4 meses. Então tem acontecido muito de se criar novas obrigações, novos impostos, novas cobranças via medida provisória e muitas vezes não é nem criada a comissão especial no Congresso e aquele tempo passa, as pessoas têm que pagar aquele imposto, as pessoas têm que cumprir com aquela obrigação e você muda todo um setor que exige investimentos de longo prazo, confiabilidade, estabilidade no tempo, como foi o caso aqui
do imposto de exportação em cima do petróleo. Aliás, é a segunda vez que isso acontece. Em 2023 aconteceu a mesma coisa, o governo cobrou naquela época 9%. 9% por quê? Agora ele cobrou 12%, alegando que a gente tem uma instabilidade, por exemplo, no Oriente Médio. Só que se você vai parar para ver realmente, a gente vai entender que o Brasil não tem parque de refino. Então, nesse momento, não é uma discussão sobre ter barril de petróleo, mas é uma discussão sobre capacidade de refino. Até porque ninguém consome o petróleo bruto, né? Só as refinarias. Você consome o derivado, que é um shampoo, um fármaco, uma roupa ou combustível, a gasolina ou diesel, que vem como produto do petróleo. E pela primeira vez você tem um problema com as refinarias, porque a China se fechou, a Rússia se fechou, e isso está criando um problema realmente para o mundo. Tá certo, presidente. Muito obrigada pela sua participação. Vou liberar o senhor também, porque em instantes ele vai participar desse painel. E só para a gente lembrar também, Thaís, a íntegra do CNN Talks, essa nova edição que acontece hoje aqui em Brasília, a gente pode acompanhar no CNN Money, no YouTube, na TV, a partir das 8h15 da noite. Também, para quem já está nos acompanhando aqui, acessar através do QR Code que aparece na tela. Presidente, obrigada mais uma vez pela presença. Volto com você, Thaís. Obrigada, Carol. Carol é serviço completo aqui na reportagem, com entrevista, com contexto e também convidando vocês, o QR Code está aqui. Obrigada, Carol. Boa noite.